Agricultura no Brasil e no Mundo. O grupo é composto pela Amanda, Suzana e Marilyn. Eu vou falar um pouquinho sobre a agropecuária brasileira. O Brasil se encontra em uma das maiores potências agrícolas do planeta. Porém, ocorre uma certa desigualdade entre a agropecuária comercial e a agropecuária familiar. Mas o que é uma e o que é outra? A agropecuária comercial, ela é uma cadeia de agronegócios. Ela é mais moderna e trabalha com exportações, entre elas café, cana, soja, laranja e gado. Esses são exemplos culturais onde o Brasil consegue se encontrar entre os 5 maiores produtores e exportadores do mundo. Mas, paralelo a essa agropecuária, temos a agropecuária familiar, que possui um processo mais atrasado, onde a mecanização deles é baixa e eles têm técnicas rudimentares, ou seja, não utilizam adubo, fertilizantes ou muito menos pesticidas. Quando falamos deles, eles têm uma cultura mais alimentar, onde o que eles produzem e exportam são os que temos mais na nossa rotina do dia a dia, como feijão e mandioca. Mais de 70% de todo o agronegócio é agricultura. Uma curiosidade é que quase 40% dos empregos no Brasil estão ligados ao agronegócio, mas nem todos estão ligados à produção rural, porque o agronegócio possui uma cadeia bem extensa, onde elas são responsáveis por boa parte do PIB brasileiro e pela geração de empregos no país, envolvendo a produção agrícola, as indústrias de insumos e as agroindústrias. Falando sobre as principais razões da desigualdade e vou falar primeiramente sobre a concentração fundiária, que é um problema enfrentado por muitos, que se consiste em que 43,8% das terras está na mão de apenas 1,6% da população agrícola, enquanto o restante está nas mãos de 80% da população. A partir da década de 60, mais ou menos, a tecnologia no campo começou a ingressar e a modernização conservadora chegou. Só que esse evento não tirou a concentração fundiária. Esse problema continuou acontecendo, mesmo com a modernização. E isso deixou muitos agricultores, assim, revoltados, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais consequências da desigualdade entre a agropecuária comercial e a agropecuária familiar. Uma das principais consequências foi a marginalização do campesinato. O que foi isso? Ele esteve associado à agropecuária familiar. Foi quando os trabalhadores rurais e os pequenos proprietários começaram a ser prejudicados pelo avanço do agronegócio. Então, a solução foi começar a migrar para as cidades, para a área urbana. Isso começou a trazer problemas socioeconômicos para a zona urbana, como o processo de favelização. Outra consequência foi a carência alimentar. Foi quando a produção alimentar começou a ficar desatualizada e se viu na necessidade de importação. Isso somente ocorre porque a maioria das terras eram utilizadas para a produção de alimentos para exportação. A última consequência foi a violência no campo, onde ocorre entre os pequenos proprietários e o agronegócio, resultando numa disputa de terras. Depois de listar todas essas consequências dessa grande desigualdade, vemos que a solução seria uma reforma agrária, onde eles melhorariam a inserção desses pequenos proprietários e trabalhadores rurais em novas atividades. Países da América Latina, África e Ásia são subdesenvolvidas e possuem grandes desigualdades, mas elas têm diferença, onde estão associadas a distinção entre a produção de subsistência e a produção comercial. A produção de subsistência tem algumas características, como as técnicas rudimentares e a mão de obra familiar, onde eles produzem o próprio alimento. Existem 2 tipos de produção: a agricultura itinerante, que causa problemas ao solo, e a pecuária transhumante, que é encontrada nas montanhas andinas, mas por causa dos rebanhos se movimentarem muito, acaba prejudicando a carne. Por outro lado, a produção comercial é marcada por plantations, onde possuem latifúndios e exploram a mão de obra. A participação das agroindústrias em relação a plantations faz com que surjam novos investimentos estrangeiros em busca da matéria-prima. Agora eu vou falar sobre a questão mundial da fome. E vou começar falando sobre os principais lugares que são afetados com esse problema. Seriam eles: Ásia, Pacífico, África, tirando a África do Sul, América Latina, Caribe, Oriente Médio,
são lugares onde as pessoas não têm alimento suficiente para preencher a sua fome, para preencher, tipo, suas necessidades. E a ONU acredita que esse problema seja por conta da má produção de alimento no país ou da desigualdade social também. A ONU criou 2 conceitos, que seria a segurança alimentar e a insegurança alimentar, que seriam eles nada mais nada menos do que quando o país está com segurança alimentar, a ONU não precisa mexer, tipo, ela não entra, não, tipo, teoricamente, ela não falaria nada sobre, porque isso significa que não tem ninguém passando fome no país. E insegurança alimentar seria quando existe fome no país, tipo, existe pessoas realmente passando fome com necessidade. Isso. Obrigada pela atenção, professora. Esse foi nosso trabalho que a gente fez com muito amor e carinho e a gente tá morrendo de saudade do SESI e de suas aulas. Tchau!